Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje, em nossa aula de física, a gente vai trazer um conceito bastante ligado ao nosso cotidiano, que é a questão do consumo de energia elétrica. Aquela continha que chega no final do mês e todo mundo fica questionando por que o valor veio naquele formato. Então, além da gente ver como é que a gente vai calcular esse valor, a gente vai discutir outros eixos que estão ligados à questão do consumo de energia elétrica. Inicialmente, a gente vai discutir essas duas imagens. De um lado, vocês estão observando a lâmpada incandescente e do outro lado, vocês estão observando a lâmpada fluorescente. Como a gente já discutiu em outros momentos, a lâmpada incandescente, ela tem um processo que é a conversão de energia elétrica em energia térmica, ou seja, a energia elétrica ela é convertida em calor. E todo o mecanismo, todo o objeto, todo o dispositivo que faz esse caminho de conversão, ele tem um alto poder de consumo de energia elétrica, tá certo? Então, por isso que essa lâmpada ela não é utilizada em nossas residências pela questão do alto consumo de energia elétrica. É mais cabível a gente utilizar a lâmpada fluorescente. Então, essa lâmpada a gente vai encontrar com mais facilidade em lojas de decoração, tá certo? Mas não para o consumo diário da nossa casa. Agora eu vou trazer duas situações de duas contas de energia elétrica, com dois termos que acredito que você já deve ter observado nos telejornais ou em outros meios de comunicação. Essa conta, ela afirma que tem o acréscimo da bandeira vermelha. E essa outra tem o acréscimo da bandeira amarela. Então, por que é utilizado esses dois termos? Então, esse termo bandeira amarela e bandeira vermelha, ela é utilizada quando os reservatórios das hidrelétricas estão a nível baixíssimo, ou seja, temos que recorrer a outra fonte. No caso, geralmente é utilizado as termoelétricas, tá certo? Então, por isso que evita-se dar continuidade à utilização das hidrelétricas por causa do baixo nível, tá certo? Então, é evitável utilizar e procura-se outras fontes. Então, como essas outras fontes elas têm um alto custo, então é acrescentado um certo valor, tá certo? Estipulado na sua conta de energia, tá certo? Então, quando a gente observar na conta a diferença de um valor diferente, que é a questão do amarelo ou vermelho, vocês estão direcionados à questão da nova fonte geradora de energia. Ao invés da hidrelétrica, estamos utilizando outra. Como é que é determinado o consumo de energia? Para se determinar o consumo de energia, você vai precisar de duas informações, que é a questão da potência, que a gente representa pela letra P, e a gente precisa também do tempo. Esses são dois fatores fundamentais. Então, quando se fala da determinação do consumo de energia, a gente tem que estar ligado à questão da potência do equipamento e à questão do tempo. Lembrando, quando fala da questão também de consumo, a quantidade de equipamentos elétricos também tem a questão de influenciar no final das contas, tá certo? Então, tomem cuidado. Quando se determina o consumo de energia, potência e tempo são fundamentais, mas a quantidade de equipamentos também influencia. Aí, nesse caso, a gente tem que se ligar também no sistema internacional. Quais são as unidades? Quando a gente fala de potência, a gente geralmente pode encontrar o valor em watts ou já expresso em quilowatts. Daqui a pouco a gente vai ver como é que a gente faz essa conversão. E o tempo, ele é expresso em hora. Ou seja, o consumo de energia é em quilowatts-hora. Vamos ao nosso primeiro exemplo, que diz o seguinte: um televisor de 29 polegadas possui, em média, uma potência de 200 watts. Considerando que ele fique ligado 6 horas diária, calcule o consumo em quilowatts-hora mensal. Vamos lá. Então, a gente tem a expressão de dois valores, que é a questão da potência, destacando aqui a potência, que corresponde a 200 watts, e a gente observa o tempo correspondente a 6 horas. Ele quer que o nosso valor seja expresso em quilowatts-hora.
Destaquei aqui para vocês as informações, né? Isso sempre lembrando, quando a gente tem 3 termos, para a gente determinar o que a questão está pedindo, a gente precisa dos 2. Então, no caso aqui, os 2 que a gente tem informado é a potência e o tempo, então a gente vai calcular o consumo de energia. Como eu falei anterior, a gente precisa ter a questão do sistema internacional. Ou seja, se a informação ela tiver em watts, eu vou precisar converter para quilowatts. De que maneira? Eu vou fazer a divisão desse valor por 1000. Então, a gente viu que a nossa potência é de 200 watts. Então, sempre a gente vai ter que utilizar a informação em quilowatts. Então, o que eu fiz aqui, olha, peguei 200 e dividi por 1000. Então, no caso aqui, a minha potência vai ser de 0,2 quilowatts. Aí agora é só pegar a formulação, consumo de energia, que representamos pela letra E, é igual a P de potência vezes T de tempo. Nossa potência, que estava em watts, 200, convertemos para quilowatts, dividindo por 1000, obtemos 0,2. Nosso tempo já está em hora, então 6. E fizemos o produto, a multiplicação. Então, chegamos a 1,2 kWh. Por que a gente não pode finalizar aqui? Porque ele fala na questão do consumo mensal. Então, toda questão que ele referir ao consumo mensal, você vai ter que finalizar multiplicando por 30, que corresponde a 30 dias. Então, 1,2 vezes 30, 30 de quê? 30 dias, que corresponde a 36 kWh. Questão número 1 resolvida. Exemplo número 2. O chuveiro elétrico de uma residência possui potência elétrica equivalente a 5.000 watts. Já vou selecionando as informações. Sabendo que nessa casa moram 5 pessoas e que cada uma toma 2 banhos diários de 15 minutos. Determine o consumo de energia elétrica mensal, vou destacar também aqui, ó, em quilowatts-hora. E ele deu as alternativas de resposta: 150, 250, 450, 300 e 375 kWh. Então, é sempre bom fazer o esqueminha de dados, não é isso? Então, a gente verificou aqui, ó, que a gente tem a potência, que é de 5.000 watts. Como a gente viu, a gente não pode utilizar o watts, a gente tem que utilizar o quilowatts. Então, é só fazer a divisão por 1000. Então, 5.000 por 1000, 5 quilowatts. Algumas informações é importante destacar aqui, olha, que vai influenciar no resultado, que é a questão do número de pessoas. São 5 pessoas que moram na residência. Número de banhos. São 2 números de banhos diários. O tempo. O tempo aqui eu tenho expresso em minutos, 15 minutos. O tempo ele tem que ser expresso em horas, de acordo com o sistema internacional. Então, de minutos para hora, basta fazer a divisão por 60. Então, chegamos a 0,25 horas. E vamos determinar o consumo em quilowatts-hora. Então, todos os dados obtidos, todos os dados descritos, agora é só trabalhar representação na formulação e fazer a parte matemática. Novamente, passando para vocês, consumo é igual a potência vezes o tempo. Então, como a gente quer saber o consumo, a nossa potência é 5. Da onde saiu esse 5? Só recordando, eu tinha 5.000 watts, mas eu tenho que deixar em quilowatts. Então, eu dividi 5.000 por 1000, então ficou 5, vezes o tempo. O tempo vai incluir esses dois elementos que foram descritos. Por quê? Durante esse tempo de 15 minutos, é o tempo que demoram cada pessoa, né, isso da casa, a tomar 2 banhos diários. Então, no caso aqui, eu tenho no tempo 5 pessoas, vezes o número de banho, vezes o tempo. Então, no caso aqui, eu vou ter o tempo vai ser correspondente a quanto? 5 vezes 2 vezes 0,5. Então, vou ter 2,5. Multiplicando os dois, eu chego ao valor de
12,5 kWh. Então, no caso aí, a gente já tem o consumo. Mas vale ressaltar que ele está falando de um consumo mensal. Então, no caso aqui, eu preciso finalizar multiplicando o meu valor por 30. Então, foi 12,5 vezes 30, que correspondeu a 375 kWh. Uma observação. Se ele falasse que era um consumo em 10 dias, então você não ia utilizar 30, você utilizaria 10. Se fosse em 15 dias, aí você não utilizaria 30, utilizaria 15. Então, tem que estar de olho também na questão do contexto da questão, tá certo? Em todo o informativo que está sendo apresentado. Espero que vocês tenham compreendido, tá certo? A parte conceitual, quanto também a parte de cálculo, tá certo? Espero que tenham gostado da aula. Em breve a gente tem mais novidades, tá certo? Um forte abraço e até mais.